paz do Senhor. Vamos tentar aqui reconectar, tá certo? Mas vamos dar início ao nosso podcast. Vamos ver se eu consigo fazer a conexão agora com a pastora, a minha convidada especial de hoje, a pastora da Inglaterra, a pastora Giane Carvalho, né, ao qual ela está aqui conosco, tá certo? E eu vou ver se eu consigo chamar ela agora, tá certo? Que tinha dado problema. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se chega, né? Agora, glória Pastora, a Deus! Eita, amém. Jesus, Deus é bom! Meu Amém. Deus! Com o coração na mão, viu? Vou dizer, Eu falei, meu Deus, e eu te esse negócio ouvi é e eu não. sério! Nossa! Sabe que toda live que eu vou fazer, você tem quase um ataque do coração. Verdade. Meu Deus! É Mas difícil. o que prevaleceu aqui foi a vontade de Deus. Então Amém. vamos começar. Essa é minha amiga querida. Conheço o Giane já tem mais de 6 anos. Mais de 6 anos. Bem, Então, Giane já participou dos Olhos do Pai com a gente. Ela é uma pastora muito querida aqui de casa, da minha família. E quando eu vou para a Inglaterra, quando dá, a gente se encontra. Quando não dá, também a gente não se encontra. E senti o desejo no coração de convidar a Giane, né? Como eu já disse, ela é uma pessoa que ela tem uma história de vida tem muitas coisas para contar, a história de vida. Mas o mais bonito e mais interessante é que nessa história de vida da nossa pastora, Jesus sempre está no centro da história da vida amém. dela. Amém. Então, eu vou deixar você aí, Giane, fique à vontade. Eu quero que você se apresente, da onde você está, onde você mora, enfim. Diga aí, Pode deixar. minha amiga. Aí, boa tarde. Obrigada, Tati. Obrigada mesmo pelo convite. É sempre bom estar junto com você, né? Vamos estar aí na Noruega em maio também, aos Olhos do Pai. É sempre gratificante para mim estar com você. E obrigado pelo convite desse bate-papo aqui. Então, meu nome é Giane, moro na Inglaterra, saí do Brasil em 2005, tive um tempo em Portugal, eu, meu marido e minha filha, nós mudamos para Portugal em 2005, aí depois viemos para a Inglaterra e estamos aqui já há 12 anos, né? E, e eu sempre, desde que eu me converti, em 2000, eu falei para Deus, eis-me aqui. Então, o eis-me aqui, já estou aqui servindo a obra dele, aonde ele quer que eu esteja, né, servindo. E depois que ele começa a mudar a nossa vida, transformar aquilo que precisa ser moldado, a gente quer servir mais ainda, né? Então, eu estou servindo sirvo aqui com a pastora Lília Bucater, com as mulheres, com o Curadas, que já estamos aí já desde 2018 na estrada aí com o Curadas, levando, né, umas ferramentas para muitas mulheres de cura, precisando de cura. E me formei em psicanálise, né? Então sou terapeuta e pastora, É né? isso Sou aí. casada há 36 anos, né? Tenho uma filha de 30 e é isso. Olha, gente, deixa eu dizer a vocês, Giane, ela é o braço direito da pastora Lilian Albuquerque, né? E assim, para quem não conhece a pastora Lilian, ela é da Lagoinha de Londres, da Inglaterra, e ela é outra querida também nossa, e Giane é o braço direito da pastora, ou seja, elas caminham juntas, né? Verdade. Uma servindo a outra. E
Já tem tempo que Giane está com a pastora Lília. Então, assim, quando a gente não consegue falar com a pastora Lília, eu corro logo para a Giane, porque eu sei que Giane vai chegar lá e vai chegar direto na pessoa. E desde que eu conheci a pastora Lília, eu falo que o que me cativou a estar junto com ela e caminhar com ela foi a intimidade dela com Deus. Porque a gente costuma dizer aqui que ela não é desse planeta, não. Ela não é É daqui, verdade. não. Não, 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 não. Ela não é daqui, não. Então, a intimidade dela com Deus foi o que me cativou, sabe? A conhecer mais a esse Deus, a servir, não é? Então, ela é muito intensa no que ela fala, na proximidade dela com Deus, sabe? Ela leva muito a sério, sabe? E eu falo que o que falta hoje em muitas pessoas dentro da Igreja Universal, eu digo, né, a Igreja de Cristo, é isso, é a seriedade, que a responsabilidade, o respeito pela palavra de Deus. E ela tem isso, sabe? Foi tudo isso que me cativou a andar junto com ela, a conhecer ela melhor. Cada dia mais a gente admira o jeito dela, né, de buscar Deus. É verdade, pastora. Mas me diga aí, vamos começar com o seu testemunho. A senhora foi, né, para Portugal, em 2004. Qual foi o objetivo de ir para Portugal? Foi a senhora, seu esposo, sua filha? Então, Começa daí de Portugal ou começa antes? começa um pouquinho antes, mas eu quero ler um versículo da Bíblia que está em Ezequiel, Amém. capítulo 36, versículo 26, que diz assim, ó: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Amém, Jesus. Por que que eu escolhi esse versículo para a gente estar começando aqui? Foi antes de Portugal, né? Nós viemos para Portugal, eu e minha família, exatamente para buscar algo melhor para nós financeiramente, né? Fazia pouco tempo que eu tinha me convertido, não tinha tido aquele encontro com Deus, né? Em Portugal que eu tive mesmo a busca, o conhecimento. No Brasil foi um socorro, né? Que eu costumo dizer que muitas pessoas vão buscar a Deus, como eu fui, em última instância, no último última solução, né? Como tem que ser a primeira solução, a gente sempre deixa por último, né? Vai procurar em todas as outras coisas, menos na verdade, aonde tem que ser em primeiro A lugar, que é verdade em que Deus. liberta, né? Exato. E eu falo que, né, o inimigo ele tampa nossa visão, nossos olhos, assim, para não ir buscar o certo de imediato. E, e eu falo que esse versículo fala muito comigo, por que essa mudança? O porquê tirar o coração de pedra e dar um de carne, como Deus fez. Eu estava falando com uma paciente minha, antes de começar aqui, eu estava atendendo, e eu estava falando exatamente sobre isso com ela, né? Que ela estava com o mesmo problema. Que eu era uma pessoa antipática. Eu não gostava de gente, não era nada simpática. Eu nunca gostei de gente na minha casa. E era assim, alguém falava, eu vou na sua casa. Eu arrumava todas as desculpas possíveis para não vir. Não gostava, não queria ter ninguém, sabe? Mas depois que a gente conhece a Jesus, a gente começa a entender algumas coisas. Como eu vim de um começo de casamento um pouquinho turbulado, houve muitas, né? No decorrer da minha vida de casada, a gente fala assim, o casamento é uma maravilha, tem que casar, tem que, né? As pessoas têm que conhecer, mas e muitos que conhecem meu testemunho falam que gostaria assim. Quem não conhece, mas que vê a minha família, fala, nossa, eu queria uma família assim. Mas não sabe o que eu tive que pagar, o preço que eu paguei, É verdade. né? Você pagaria o preço que eu paguei para ter essa família? Muitos não conseguem. E eu falo que o meu testemunho não é regra. Por quê? Por que não é regra? Porque cada um sabe o que aguenta. O Sim, fardo que Deus nos dá é aquele que a gente aguenta. Então, muitas mulheres que eu falo, que eu dou testemunho, e falam, eu não aguentaria. Pois então, eu no começo eu também falava que eu não aguentaria, porque houve muitas mentiras no começo do meu casamento, no decorrer do meu casamento, houve muitas mentiras, muitas traições,
não é? E antes de conhecer a Cristo, eu não entendia o porquê de eu permanecer casada. Eu não dependia do meu marido, eu não dependia dele financeiramente, eu não era sozinha, eu tinha minha família, então não tinha o porquê. Mas eu falo que Deus olha lá na frente. Eu não conhecia Cristo, mas ele já me Sim. conhecia. Porque não fui eu que escolhi a ele, foi ele que me escolheu. Então, o que que isso acontece? Ele já sabia que ele tinha um propósito. Eu fui criada com o propósito dele. Então, é assim, se ele tinha um propósito para mim, ia ser cumprido esse propósito. Eu ia até ele no momento certo. Então, e fui tocando até que quando eu fui buscar a Deus, eu estava exatamente emocionalmente totalmente desequilibrada, tive tratamentos com psiquiatra, com medicamentos, entrei numa depressão, eu estava numa situação muito difícil no meu emocional. Foi quando eu conheci a Cristo. E junto com, porque eu falo que Deus capacita os homens para te tratar. Então, cada um vai cuidar de uma área sua. E naquele momento que eu fui buscar Cristo, eu tinha um acompanhamento do médico, de um terapeuta, de um psiquiatra, e eu tive um acompanhamento espiritual. Então ali começou uma cura dentro de mim. Porque até então eu achava que as outras pessoas, incluindo meu marido, tinha que ser tratado, não era eu. Porque eu não tinha feito nada errado, e sim ele. E quando o Espírito Santo abriu meus olhos, ele falou assim, você também tem que ser tratado no espiritual. Não é só o físico, não é só as emoções. Você também tem culpas, não é? E a gente sempre fala, o outro que é culpado, nunca nós somos culpados. E nós temos que reconhecer a nossa parte da culpa de um relacionamento, porque nunca 100% é um. E foi onde que eu fui trabalhando esse lado meu espiritual. É porque é uma Foi onde zona que de eu... conforto, né, É pastora? lógico. Você fica ali na zona de conforto, com os dedos assim, feito uma metralhadora, Uhum. atirando em todo mundo, né? Porque a gente sente tanta dor, às vezes a dor é tão grande que a gente não consegue nem olhar para a gente mesmo e a Não. gente sai atirando em todo mundo. Todo mundo tem o defeito está em todo mundo, menos na gente. Menos em nós. O nosso papel é ser a vítima e Exatamente. julgar. Não, Exatamente. eu fui traída, eu fui ferida, eu fui abusada, eu fui tudo, o outro não foi nada, não fez nada. Você entendeu? O outro que é culpado. Eu não fiz nada. E é esse o nosso lugar confortável. Você entendeu? De estar julgando e ser a vítima. Mas, num relacionamento, principalmente conjugal, eu digo assim, geral, mas dentro do conjugal, a culpa é dos dois. É dos dois. E É nós, uma eu não só tenho carne. exatamente, né? Mas tudo isso a gente só consegue entender, pastor, a gente só consegue ir aí depois que o Espírito Santo abre a sua visão. Depois que você busca uma intimidade com Deus, que você consegue ouvir Ele, sabe? Às vezes, o confronto do Espírito Santo dói na gente, dói, mas é necessário. É necessário quando ele usa uma outra pessoa para te falar: olha, você está errado, pastora. Não é assim. É. Nós temos que não já olhar um confronto, uma crítica, como destrutiva. Uhum. Não. Nós temos que pegar aquilo que você escuta, leva, ora, pensa. Peraí, tem uma certa verdade aí. Tem uma certa razão no que essa pessoa está falando, não é? Então, o Espírito Santo fez isso comigo. Ele abriu meus olhos. Peraí, por que você está julgando ele? Ele é errado? É errado. Mas e a sua parte da culpa? Você Exatamente. entendeu? E nessa hora que o Espírito Santo fala assim, e a tua culpa, foi quando eu me vi, muitas vezes, esperando ele chegar do trabalho já com acusações. Já fazendo cobranças que não era para ser feito. Sim. Sendo aquela pessoa egocêntrica que eu era, mandona,
uma Jezabel, vamos dizer assim, É. né? Narcisista, né? Que hoje em dia falam, né? Totalmente, totalmente, totalmente. Você entendeu? Então, nós temos que dar o nome nas coisas. Então, é assim, até onde o Espírito Santo permitiu eu ficar cega, eu era tudo isso. É porque, pastora, não existe meias Não. verdades, né? Na Bíblia diz que o sim é sim e o não é não. Ou Ou não não é. é. Se não é, muito bom. Se é, aceita e daí Muda. parte do princípio de mudar aquilo ali. Exato. Enquanto eu me vi confortavelmente sendo uma narcisista, uma egocêntrica, mandona, majoritária, tudo, tudo, tudo. Então, é assim, hoje as pessoas que me vê falam, não, não era. Não, eu Eu não, era. Eu não era consigo tudo isso. imaginar a senhora, pastora, desse jeito. Acabei de falar com uma paciente minha e a paciente falou assim, não, Jana, eu não consigo ver você. Você Também não. entendeu? Mas o que eu falei para ela e falo aqui? É o amor de Jesus. É, Quando você fala assim, eis-me aqui, eu não quero que você me mude, eu quero que você me quebre e me faça de novo. Eu não quero exatamente. que você cola nada. E essa foi a minha conversa com Cristo. Se eu sou errada, então eu não quero que você me cola. Eu quero que você me faça de novo. Aleluia. Porque as minhas orações, as minhas conversas com Deus é assim, porque Ele não é nosso Pai. É. Eu tenho que ter liberdade com meu Pai. Davi, em Salmo, ele usa Deus em Salmos como Senhor e em outros como Tu. É. Quem conhece a cultura portuguesa sabe da intimidade do É. Tu. E nas antigas traduções das Bíblicas de Almeida, tem essa diferença. Davi chamando Jesus, Deus, por Senhor, na hora da aflição, na hora da culpa, de confissão, e na intimidade por tu, O amigo, né? como amigo, Isso. né? Então eu, nas minhas conversas com Deus, na minha intimidade, de eu me derramar, ele falando, vai, me quebra, me molde, se eu tô tão errada, eu não quero ser essa pessoa. Porque se eu faço mal pro meu marido, pro meu relacionamento, eu não quero ser Sim, isso. Se você sim. está falando que eu sou errada, porque era o Espírito Santo que me colocava as minhas culpas. Quantas vezes eu joguei para ele literalmente nos braços de outras mulheres, não sendo a mulher que eu deveria ser com ele, tanto na intimidade como fora, você entendeu? Uhum. De eu não ser compreensiva, de eu não ter, como ele falava assim, que nós não tínhamos um diálogo, era um monólogo, porque só eu É. falava. Então, tudo isso, o Espírito Santo foi jogando na minha cara. Eu falei, não, não quero ser essa pessoa, não. E falei, agora você vai fazer tudo de novo. E ele foi moldando, ele foi me fazendo. Tem muitas coisas para ser moldada ainda e mudada. Estamos aqui todos os dias para aprender e consertar. Mas nós temos que deixar o nosso coração exatamente aberto para isso. Sim, sim. Né? E E saber, né, foi. pastora? E saber, tipo assim, desculpa eu interromper, e Não, não, saber, pode tipo assim, interromper. que não é a gente que transforma nada. É, a gente não consegue mover um grão de areia de um lugar para outro lugar, a não ser que seja com Jesus fazendo isso conosco. Exato. Né? Porque a gente não pode nada, a gente não é nada, a gente sozinho a gente não chega a lugar nenhum, não tem meta, não tem direção, não tem objetivo, Não. sabe? Então tudo parte do princípio de Jesus através do Espírito Santo de Deus também. Porque enquanto eu queria mudar o meu marido, mudar a situação, eu não conseguia. Quando eu entendi que não era eu, e sim o Espírito Santo, que eu não sou capaz de nada, de nada. Eu não sou capaz de mover um copo sequer em cima da mesa se o Espírito Santo não estiver comigo. Se a minha sanidade não estiver bem. Você entendeu? Então, nós temos que entender, primeiramente, o que os três estados na nossa vida tem que estar equilibrado, que é o espiritual, o emocional e o físico. Essas três áreas têm que estar equilibradas, porque se uma não tá, as outras também ficam assim, ó. Então, Exatamente. eu consegui, com a graça de Deus, entender, depois que eu comecei a buscar o conhecimento da palavra dele e aprender a ouvir ele, que eu tinha que ter esses três estados equilibrados. E não ser eu o sacerdote do meu lar.
então era eu que era o sacerdote, eu que vestia as calças. É. E ele sempre me cobrava isso, você não deixa eu ser quem eu sou. E com essa situação que aconteceu comigo e acontece com muitas mulheres, da mulher querer tomar conta de tudo, o que acontece com vários homens? Eles precisam ser a voz que fala, eles vão ser lá fora. Exatamente, exatamente. E tem outra coisa, até porque você está falando nisso, isso acontece diariamente, 1000 vezes, milhões de vezes por dia, porque as mulheres hoje em dia elas têm que entender uma questão: feminina é diferente de feminista, Feministo. entendeu? Uhum. Então, o feminismo, eu sou completamente ultra, super, mega, ultra feminismo. Porque o feminismo ele veio para destruir a Exato. masculinidade do homem, destruir o pulso do homem como um homem e desfazer a nossa fragilidade de mulher. Porque a mulher, sim, ela é frágil. É Ela lógico. pode trabalhar o que for, ela pode fazer o que for, mas na criação de Deus, Deus ele criou o homem mais forte do que nós para nos proteger. Nós somos ajudadoras. Exatamente. Exatamente. Ajudadoras. Deus falou para Adão, não é bom que o homem ande só. Nós estamos do lado, nós estamos ajudando, nós não estamos mantendo. Eu sempre trabalhei, desde os meus 15 anos, eu trabalhava fora. Eu sempre fui independente até eu me casar e depois de um certo tempo também, depois de casado, eu era dona de si, porque eu tinha o meu ganho, né? Era meu. Quando eu entendi o posicionamento do meu marido e o meu, eu fui a pessoa mais fácil. Gente, como é bom ser esposa. Como é bom você saber que você tem uma cobertura dentro. Eu só sou ajudadora. Eu não tenho que me preocupar, porque o sacerdote do meu lar é o que vai trazer a provisão para dentro da minha casa. Eu Sim, posso trabalhar fora, mas eu vou ser ajudadora, eu não vou ser a mantenedora. exatamente. Exatamente. Eu sempre digo aqui em casa, né, que a senhora já conhece aqui a intimidade da minha casa, eu sempre digo que Tária é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Vai fazer. Porque sem pescoço não tem cabeça, filha. Entendeu? Então, quando a gente sabe a importância de um pescoço para a cabeça, então deixa o homem ser cabeça da situação. Contanto que eu seja o pescoço, tá ótimo para mim. Não. Porque a mulher sábia edifica o lar. Ela leva a cabeça para onde ela quer. O pescocinho, né? Exatamente. Mas nós temos que ser sábia exatamente para dar esse valor para eles. Sim. E foi isso que eu comecei a consertar na minha casa. Eu lembro que um pastor falou que a minha mesa estava errada. Ela estava inclinada para o meu lado. E ela Hum. tinha que ser reta. Você entendeu? Então hoje, quando eu vejo que ela está começando a inclinar, eu falo, opa, já me encalo, já vou para o meu lugarzinho onde tem que ser, sabe? Porque às vezes a gente esquece, a gente é muito falador e tal, isso, aquilo, então a gente às vezes vai e dá uma escorregada. Aí É. você fala, opa, peraí, vamos consertar a mesa. Mas tudo isso, oh, pastor, houve um percurso, né? Houve um percurso onde que eu tive que entender o verdadeiro significado da palavra perdão, o verdadeiro significado da palavra restauração. Eu tive que entender que o propósito de Deus era a família e de Satanás é destruir a família, É. né? Eu tive que entender e viver isso, porque quando eu me converti, que eu perdoei todas as traições do meu marido, todas as mentiras, tudo isso, foi fácil, porque eu estava vivendo aquele primeiro amor. Sim. Pronto, estou livre disso, né? Nós vamos para um lugar de conforto relaxante na presença de Deus. Mas aí o que acontece quando você está nesse lugar aconchegante? Pronto, eu aceitei a Cristo, ele também, vamos viver a paz do Senhor. Aí a gente esquece de continuar estudando e lendo a palavra dele e ouvindo a voz dele, que ele fala a palavra dele, orar e vigiar. Sim. E a gente
esquece às vezes disso, É. né? E mais uma vez, Deus permitiu que eu passasse por situações exatamente para que ele falasse, vamos ver onde dá o coração dela, né? Por quê? Porque o meu testemunho era que eu tinha perdoado meu marido, que nós tínhamos aceitado a Jesus, uma conversão, que agora era uma nova vida, que eu restaurei meu casamento, a minha casa. Mas os dois dentro do evangelho, os dois servir na casa de Deus, como que é isso aí? Você fala tanto de perdão. Eita. E Satanás, lembra da história de Jó? Satanás está ao derredor. E às vezes a gente esquece disso. Ele fica ao derredor procurando assim, ó, não é uma coisa grande não, não é um buraco grande não é uma brecha grande não. É um buraquinho ali, ó. É uma brechinha Exatamente. tão É, pequenininha que ele encontra e ele é. entra. Então, o orar e vigiar que Deus fala é exatamente para que a gente feche todas as brechas. Para que eu, como ajudadora do meu marido, intercessora do meu lar, eu esqueci de estar intercedendo por ele. E Satanás achou uma brecha e veio. E ele caiu novamente, já conhecedor da palavra, servindo o evangelho, ele caiu. E aí, se eu ministrava perdão, se eu ministrava restauração, o que eu ia fazer agora? Exatamente. Né? O que eu ia fazer? Exatamente. O Senhor, ele trouxe à prova aquilo que você estava falando da teoria para a prática. Exato. Porque você sabe que nós já viajamos para algumas conferências e nós já vimos situações onde existem líderes, pastores, que eles não vivem o que pregam. Muito, Entendeu? muito. Então, aí o que é que está acontecendo? Deus disse assim: ela está falando tanto aí de perdão, né? Que eu vou colocar ela no teste de novamente, sabe? Porque na Bíblia diz: aquele que estiver em pé, cuide para Cuide que para não não caia. caia. Então, uma coisa que o povo cristão tem que aprender: mas não, é porque ele está de novo. Não, mas não existe nada, amados, nada que Deus ele não permita. Tudo é com permissão de Deus. Exato. Porque nós, seres humanos, eu só vou trazer aqui um fato, pastora, só para a gente trazer isso, porque isso é Sim, muito sim. importante que a senhora está dizendo, porque as pessoas, elas têm senta na cadeira do poder, parece um Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, né? E diz assim, não, eu estou aqui, eu vivo uma vida perfeita para os outros, mas estou vendo que, vamos supor, o esposo da pastora Giane, ele caiu de novo. Mas, gente, vou trazer aqui bem assim, curto e objetivo. Traição não implica em dizer apenas em um toque Não. físico. Se você estiver na sua casinha e a outra pessoa estiver na casinha dele e vocês estiverem trocando mensagens, ou estiver pensando, ou estiver sonhando, já é traição, já Já foi, já foi. era. Entendeu? O adultério Não é não só está no só ato físico. implicado em você consumir o ato. Não tem diferença para Deus. Se você pensou na pessoa, se você suspira por uma pessoa que não é seu marido, você está em adultério. Exato. Ponto, acabou-se. É isso que eu estou querendo dizer, pastora, porque as pessoas gostam muito de meter o pau em uma coisa e Aham, alisar a aham. outra, Exato. Tá, sabe? tá tendo mesma atitude, mas não em ato, mas acho que só quem teve o ato que cometeu o adultério, né? E eu Exatamente. escutei isso muito, nossa, muito, muito, muito. Mas quando ele caiu já convertido e servindo a obra e tudo, o Espírito Santo falou claramente comigo, é assim, Jó chegou para Deus e falou, você viu tua serva Giane lá? Será que ela vai fazer o que ela prega? Será que ela vai perdoar de novo ele? Porque a primeira vez foi fácil, porque foi o primeiro amor, conhecendo a palavra e tal. E agora?
né? E eu sou muito teimosa, sabe, pastor Tessé? Eu sou muito teimosa. Ainda mais com essas coisas, né, que o inimigo quer colocar na nossa vida. Eu sou muito teimosa. Eu falo que ele se levanta na minha vida é para cair, não é para ficar de pé. Amém. Então, eu falei assim: ah, tá. Se eu tinha entendido lá no começo o perdão de Jesus na cruz por mim, eu vou continuar entendendo isso. E vou perdoar novamente. Quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. Quantos perdões seu marido tem no crédito ainda? Tem muitos. Mas aí o que eu falo? Que as pessoas não entendem. Que muitas mulheres, né, que eu dou o testemunho, falam assim para mim: ah, Jane, mas até quando você acha que ele vai te trair? Eu falei: não, eu espero que nunca mais. Eu oro para que seja nunca mais. E eu acredito que nunca mais. Sim. Mas o pecado é isso que as pessoas não entendem. Eu perdoei, perdoo, não tenho problema com isso. Eu sou uma pessoa que entendi tão fácil o significado de perdão. Eu perdoo. Tem muitos perdão que eu liberei que eu não preciso conviver. Sim. Eu não preciso sentar à mesa, Sim. ok? Não tenho nada no meu coração. Já trabalhei, eu trabalho muito rápido esse sentido de perdão, sabe? Trabalho. Eu vivo o processo, eu trabalho e pronto. Libero. Tem pessoas que eu convivo, tem pessoas que eu não convivo. Meu marido, eu convivo. É meu marido, é o pai da minha filha. Sim. Eu escolhi perdoar, eu escolhi estar junto, né? Mas a consequência do pecado não é minha. Quando eu falo, eu perdoei, eu perdoo. Não, eu acredito que não haverá uma próxima, mas quem sou eu é só Deus. Você entendeu? Exatamente. Que tem algo para mim ou não, é Ele que vai trabalhar. Mas eu acredito que nós estamos tomando os devidos cuidados em oração, em vigilância. Sim. Mas a consequência do pecado dele houve. Sim. Houve. Ele viveu o processo, ele viveu a consequência. Sim. Não é porque eu perdoei que não vai haver consequência. Não é porque uma pessoa perdoa que a outra que errou não vai ter consequência. Tem consequência. Todo pecado tem a sua consequência. Sim. É o tratar da pessoa com Deus. E é isso que nós temos que entender. O como Deus trabalha com cada um. Exatamente. Eu costumo dizer, eu pego o exemplo daquele filme A Cabana. Eu não sei se você assistiu. Já assisti. Você entendeu? Então, para mim, a cena mais forte que tem é quando ele, o pai da menina, entra dentro daquela caverna e a juíza lá fala assim: agora é você que vai sentar aqui. É você que vai ser juiz. Você Ali entendeu? foi forte, viu? Para mim, aquela cena falou muito comigo sobre a minha vida, sobre estar. Porque ele se pôs ali e ele falou: agora você vai escolher um dos seus filhos. Ele falou: não, eu não tenho condição de escolher um dos meus filhos para morrer. Não, não quero. E era exatamente o que ele queria de Deus. E é isso que a gente quer de Deus. Aquela pessoa errou comigo. Eu quero que Deus castigue ela. Sabendo que Deus fez aquela outra pessoa também. Exatamente. A consequência daquele homem que matou a criança no filme, a consequência do pecado do meu marido, do pecado de outra pessoa, vai ter. Sim. Mas não vai ser eu que vou ser o juiz. Exatamente. Eu estou aqui para estender a mão, para ajudar. Aquele que te traiu, que não faz parte do seu ente, da sua família, do sangue, vamos dizer assim, mas uma pessoa que te traiu, que seja lá de fora, você tem que perdoar. Sim. E se bater na tua porta, pedir um prato de comida ou uma roupa para vestir, você vai ter que dar, porque esse é o verdadeiro amor. Sim. Quando Jesus fala que eu tive fome, vocês deram o que comer. Isso é para o inimigo, para o amigo, para aquele que te traiu, para aquele que não te traiu. Exatamente. Então, quando você fala, você trabalha com o seu perdão, você perdoa, eu perdoo. Não vai sentar na minha mesa, mas se pedir um prato de comida, eu vou dar. Até porque tem um ponto aí, pastora, Uhum. que o perdão, ele fala mais sobre nós do que da pessoa. Exato. O perdão, para você que está assistindo essa live, fala mais sobre você, da sua condição, não da condição do outro. Mas por que, pastora, você está dizendo isso? Porque na Bíblia fala que nós vamos mostrar as nossas mãos. Tudo que a gente fala,
tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, está tudo registrado. Não se incomodem com isso. Existe um anjo Pode que Deus esquecer, envia, mas tá lá. está tudo anotadinho. Não vai passar nenhuma vírgula e nenhum tio de tudo que nós, cada um, individualmente, fazemos. Então, o que é que acontece? Passou por uma situação, ela vai estar anotado que ela perdoou. Com o esposo dela está perdoado o saldo dele. Cada um tem um saldo bancário no céu com o Senhor Jesus. Entendeu? Então, assim, o que é que acontece? Então, você perdoou, está se tratando mais sobre você, do seu caráter, como você está com Cristo, quem você é com Cristo. Porque quando você está com Cristo, você tem que perdoar. Tem. Não tem outra E escolha. não adianta orar e pedir perdão para Cristo, que ele não vai te perdoar enquanto tu não perdoar o outro. Não. Isso é Exato. Bíblia. Na É Bíblia Bíblia. diz: se você me negar diante do meu Pai, eu falarei para o meu Pai que está no céu para te negar. Exato. É a mesma coisa. Eu falo que é tão claro como nós temos que viver, como nós temos que agir, que Jesus deixou, Deus deixou todo aqui na palavra, né? A nossa espada aqui na nossa. Os exemplos, como você tem que ser. Então, eu fui julgada por perdoar meu marido. É, Eu fui questionada o porquê que eu perdoei. Você entendeu? Eu fui questionada porque eu protegi a minha filha todos os anos. Todas as coisas que aconteceu, tudo que eu vivi no passado, quando ela era pequena, quando ela era adolescente, ela não presenciou. Por quê? Porque era um relacionamento conjugal, não era paternal. Você entendeu? E é isso que muitas pessoas não entendem, mistura tudo, aí vira aquela bagunça da família. Filhos com trauma, pavor, não quer casar, acontece mil e umas coisas. Mas o que? Eu decidi. Quando eu falo que o meu testemunho não é regra, é porque eu decidi, junto com Deus me orientando, como eu agiria. Eu quis proteger minha filha. Hoje ela é adulta, hoje ela entende, hoje ela sabe de muita coisa, também não precisa saber detalhes, porque a pai não é marido dela. exatamente. Você entendeu? Até para não desconstruir a imagem de pai que ele é. De Porque o pai. relacionamento que ela tem com ele é de pai, de filha para pai, de pai Exato. para filho. Não é de mulher esposa, Não. né? Pastora, eu falei isso para um grupo, né? Quando o Fernando foi dar um testemunho dele e foi falar, né, a respeito disso, e eu estava junto e eu falei que eu dividi o meu marido em 5 partes. Eu falei assim que ele era um ótimo provedor, um excelente provedor. Ele nunca deixou faltar nada na nossa casa. Um ótimo pai, excelente. Faz tudo, sempre fez pela filha. Um ótimo servo de Deus. Ele sempre foi fiel a Deus nas coisas da casa. Ele sempre serviu com amor. Sempre, sempre, sempre. Então, ele é um 100% servo. Um ótimo marido. Um ótimo marido. Porque nós temos 36 anos de casado, ele sempre foi um ótimo marido para mim. Uma falta no caráter. Pois. Agora, 4 qualidades para um defeito. Pois. Aqui, ó. As qualidades. Exatamente. Deus pode moldar, como moldou esse 5º ponto, na falta do caráter dele sobre relacionamento sexual. Sim. Uma falha. Uhum. Que tem consequência, tem sequelas de maldição hereditária na família. Você entendeu? Porque as pessoas só olham o que está vendo ali, a visão, no amplo. Você entendeu? Maldição hereditária, situações que ele viveu, tudo ele veio trazendo. Então, eu não posso matar um ser humano semelhante a Deus por uma falha que ele tem. Que eu tenho a minha, a pastora tem a dela. Com certeza. Tenho muitas. Né? Porque a falta
esse pecado dele, que ele cometeu, atrapalha o relacionamento. E isso eu falo. Porque o pecado dele foi no adultério que ele viveu. E isso ia estragar o quê? Uma comunhão, eu e ele, a nossa casa. Não afetaria uma igreja. Agora, tem pecado dentro da igreja universal que acaba com a igreja, que é a língua, que é pior do que o adultério. Exatamente. Porque não tem pecadinho e Não. pecadão, mas a consequência é diferente. A Uhum. consequência do pecado. O pecado que o meu marido cometeu há uns anos atrás diz respeito à minha casa, Sim. ao meu relacionamento, não à igreja. Ele foi afastado, vamos, né? Ele houve consequência, foi Sim. afastado. Mas isso não destrói uma igreja, Não. um corpo. Agora, a fofoca, a maledicência, você entendeu? Isso acaba com a fofoca, sabe? A divisão, a rebelião, isso acaba com o corpo de Cristo. Porque Jesus, a palavra de Deus fala, 6 coisas eu odeio, a 7ª ele abomina. Que é o quê? A maledicência. A fofoca, a língua. Você entendeu? Então, é uma coisa tão, tão ampla quando você olha e fala assim, nossa, a Giane perdoou, mas eu não perdoaria. Ah, eu não viveria isso. Opa! Cada um sabe de si. Eu não estou aqui para falar que você pode perdoar, você não pode perdoar, mas não julguem. Não julguem a atitude do outro. Sabe o que é, pastora? Eu vou lhe dizer uma coisa. O que está faltando, hoje em dia eu sempre digo, que as pessoas que estão no mundo agora, nesse exato momento, fumando um beck, ou tomando a sua cerveja, ou se prostituindo, está pouco se lixando com o que a gente está fazendo aqui agora. Exato. Mas o povo cristão, me perdoe, mas é uma raça que só Jesus na causa. Mas por quê, pastora? Porque não existe mais empatia no povo cristão. Não. É um pisando por cima do outro, sabe? Com um egocentrismo do inferno, sabe? E que somente... Ah, mas eu não perdoava. Ah, se você não perdoa, o problema é seu. Cada um sabe A pastora, ela escolheu a família dela. Ela preservou uma constituição que veio antes da igreja. Que as pessoas, vocês têm que entender que a casa, a igreja, veio depois. A família, ela veio primeiro do que a igreja. Então, Deus, ele se alegra muito mais numa família restituída do que numa igreja com 500 pessoas com as línguas felinas falando. Exato. O amor de Cristo. Eu falo assim que nós somos hipócritas quando a gente fala que nós somos cristãos, mas não vive o cristianismo. Não vive, eu sou seguidora de Cristo. Você é seguidora de Cristo? Você anda como ele andou? Você segue o exemplo que ele nos deu? Eu sou discípula de Jesus. É? Você está fazendo a mesma coisa que ele? Exatamente. Se fosse ele, como você agiria? Ele escolheu 12, os 12 improváveis, um pior que o outro, um pior do que o outro. Vai olhar para a característica de cada discípulo que Não, ele pastora, escolheu. a senhora está errada, me desculpe. Um tinha teologia, o outro tinha doutorado, mestrado 3 vezes em teologia, o outro era reverendo, era bispo, não sei da onde. A senhora, os 12 foram esses requisitos que foram Jesus... requisitados, né? Exatamente. Teve uma pré-lista, né? Para escolher, tudo, né? formado, 12, né? tudo universitário, não tinha nenhum analfabeto. Todos calmíssimos, sabe? Respeitadores, sabe? Pessoas que, sabe, não era assim, um primata, não era, não, isso não existiu. Jesus, ele escolheu pessoas completamente perfeitas para servir ele. Você entendeu? É isso que a igreja pensa. Ele esquece quando fala assim, eu sou cristã. Como? Vai estudar a Bíblia, vai ver como Deus escolheu o povo dele. O que o povo passou. Hoje eu vivo Cristo. Não, você vive lá na lei, você vive lá no Egito. Exatamente. Você está escravo igual os judeus estão. Comendo cebola. Exato.
está vivendo a mesma coisa. É. Aquilo que a pastora falou no começo, fala uma coisa e vive outra. Sonda, eu costumo dizer aqui no GC aqui de casa, eu falo, gente, vocês não esquecem disso, não. Quando vocês deitar, vocês oram para Deus e falam, Senhor, se eu pequei contra o meu irmão ou contra ti, me perdoa. No outro dia, a primeira coisa que você fala, Senhor, não deixa eu pecar contra o meu irmão, não. Sonda minhas atitudes. Eu quero que o seu Espírito Santo fale aqui. Não é que nós não vamos errar, não é que nós somos perfeitas, não, nós somos falhas. Sim. Nós somos seres humanos. Você não vai premeditar. O Fernando costuma dizer que o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Não pode ser constante. E nós temos que lidar com isso todos os dias. Senhor, eu não quero pecar contra ti nem contra o meu irmão. E o que fez com que o Fernando entendesse a seriedade do pecado dele foi ele entender sobre a hereditariedade da família dele, da geração, do que veio. E ele fala no testemunho dele que ele era convertido, mas ele não era liberto. Isso Giane, vamos fazer o seguinte, peraí. O YouTube só vai me dar agora, o Instagram só vai me dar agora 2 minutos. Vocês que estão aí, continue aí que eu vou fechar esse vídeo e vou abrir outro automaticamente para a parte 2, que a gente precisa saber os detalhes aí dessa história. Né? Eu já sei como é o fim dessa história, mas a gente precisa desligar aqui para começar outro. Vai lá. Só um minutinho. Tá bom.